estamos. Se eu tenho uma dúvida, posso ir pesquisar eu, em vez de estar Com certeza. a ocupar tempo. Com certeza. Ok, Bem, estamos a falar de lógica, então. Sim, eu acho que eu vou abrir o Notepad para escrever isso. Muito bem. Então eu estava a falar da lógica, né? Eu já falei da gramática. Eu vou colocar algumas obras de lógica que eu acho interessantes aqui, e depois eu falo a importância da lógica. Então, tem uma que é muito boa, que é a lógica divertida para crianças. De novo, eu só estou a pegar obras um tanto clássicas assim, então eu acho que deve ter aí, independente do mercado ser menor aí, né, mercado editorial. Mas qualquer coisa tem em inglês, né? Outro livro interessante é de uma francesa, que é o livro dos porquês. Tudo bem, é da Sophie Lamoureux. Muito bem. E também tem um que eu acho que tu já ouviste falar também, que não é bem um livro, mas é um conto famoso, né? Onde é que estás? Peço desculpa, onde é que estás? Desculpa, eu não estou escrito, Okay. não estava mostrado. Desculpa. Ok. E os irmãos Green, né? Os irmãos Green, eles são, de certa forma, contos com dilemas morais leves, né? Onde a criança vai ter que usar a lógica para entender o que seria mais certo fazer, por que não é tão preto no branco assim as decisões. E assim vai, sabe? Então acho que essas obras são muito interessantes para eles desenvolverem um pouco de lógica. E claro, né, não apenas livros vão ajudar, principalmente na lógica, né? Tu podes usar também, por exemplo, quebra-cabeças, jogos de memória. Isso aqui mesmo é essencial para as crianças. E eu acho muito interessante, por exemplo, o meu sobrinho, né, faz homeschooling com a minha irmã. E eu sempre achei a minha memória muito boa. Mas ele, com 4 anos, já ganhava de mim no jogo da memória, entendeu? Porque quando a criança ela é desenvolvida nessa época, é absurdo o poder do cérebro dela. Absorve tudo. Tudo. E é muito triste, né, que a gente, não sei quantos anos tu tens, deve ter uns 30. Sim, mais um bocadinho, mas não é muito relevante. Se calhar mais Sim, para a a frente, questão... vemos a possibilidade eu não sei como é que foi... de abrir o jogo, mas Sim, eu também tenho um pouquinho mais que 30. Então não precisamos falar sobre isso. Mas a questão é o seguinte: quando a gente era criança, né, talvez os nossos pais não tiveram nem a informação de que existia isso, né? Meus pais, pelo menos, não. Essas necessidades, né? E mesmo essa educação liberal. Então, o que acontece, né? A gente acabou sendo colocado na frente de uma televisão e acabou deixando de desenvolver muita coisa, né? Eu vejo muito isso hoje em dia. Felizmente não foi o meu caso a nível da televisão, não ficar muito à frente da televisão, não foi o meu caso, até porque éramos pobres na altura, não tínhamos televisão. E então o que acontece? Eu, a partir dos 6, 7 anos, comecei a ir para o campo de futebol. Ok? Então eu acredito que foi muito positivo para mim. Mas antes disso, pronto, felizmente tinha a minha mãe sempre em casa, porque ela era doméstica, ok? E pronto, tive esse contacto mais com a minha mãe, ficar mais vezes do que outras crianças, que provavelmente hoje em dia existe. No entanto, nunca tive esta abordagem de procurar quebra-cabeças, jogos de memória, jogos de desafios, desse sentido. Sim, com certeza. Acaba que, infelizmente, nossos pais não puderam nos ajudar tanto nisso, mas agora a gente sabe, né? Com a internet não tem desculpa, né? A gente sabe a importância disso e a gente vê a diferença na educação das crianças. É incrível como uma criança que faz esse tipo de coisa desde pequena já se desenvolve mais, né? E, de fato, né, hoje é muito fácil você colocar uma criança na frente de um celular e achar que ela é inteligente só porque ela sabe mexer com o celular, né? Mas, na verdade, o celular, se tu parar isso para pensar, é uma coisa feita para ser fácil, não é? Não é que nem, por exemplo, quando começaram os computadores, não sei se tu estavas nessa época aí, 2004, mexendo no computador, era um negócio complexo,
né? A gente tinha que se esforçar muito para entender, e os velhinhos não sabiam mexer, né? Exatamente, para ligar a internet era meia hora quase, fazia uma barulheira. Sim, e a gente tinha que aprender muitos detalhes para conseguir mexer nos computadores e não estar levando sempre no concerto. Hoje em dia, não. A nível de informática, eu não sou muito técnico e tenho muita pena disso. Muita pena. Se eu gostaria de ter noções de programação, gostaria de ser um bocadinho mais técnico a nível de informática, com computadores assim. Esforço. Mas está cada dia mais importante, né? Até para repassar um dia para filhos, né? Com certeza. As crianças, tem muitas crianças que gostam muito de telas, né? Não tem muito o que fazer. Eu, por exemplo, tenho um dos meus sobrinhos, que eu não tenho filhos ainda, né? Infelizmente. Mas eu tenho os meus sobrinhos. E um deles ele gosta muito de telas, sabe? Então, para minha irmã é um pouco difícil, porque ela não gosta muito que as crianças fiquem na frente da tela, sabe? Só que ele tem essa vontade de estar na frente de uma tela. E então o que a gente pensa, né? Que seria interessante ele aprender programação, né? Porque, tu sabes, né? É muito importante. Programação para hoje em dia, né? Primeiro, é uma disciplina muito interessante porque desenvolve muita lógica, né? E tudo é feito à base da programação. Hoje em dia, as empresas que mais crescem são as de inteligência artificial, né? Então, é uma estratégia para crianças que gostam muito de tela, sabe? Outra estratégia, por exemplo, que eu já ia escrever aqui, por exemplo, é o xadrez. Né? Jogos de lógica, tipo xadrez, damas. Isso é muito interessante. Ok, muito interessante. Sim. Sabe que eu dava aula para os netos de um filósofo muito famoso aqui do Brasil. Eu dava aula de xadrez para essas crianças. E elas começaram a jogar xadrez, elas não sabiam jogar xadrez. Tipo, elas sabiam, no mínimo, um pouco das regras, nem sabiam todas as regras. E assim, um mês jogando xadrez comigo já foi suficiente para elas apaixonarem no jogo, ficarem tão boas quanto eu. E com 2 meses elas já estavam no nível de um jogador, vamos dizer assim, que está começando a ser profissional, entendeu? Então as crianças, elas gostam muito de coisas lógicas, assim. E jogos. E jogos lógicos, né? Jogos que, tipo, não demandam dela muita criatividade, porque é um pouco cansativo pro cérebro ser criativo. As crianças, elas nem percebem, mas elas cansam um pouco, sabe? A gente também. Se for pra gente copiar um texto ou escrever um texto da nossa cabeça, a gente prefere copiar o texto, que é mais fácil, né? E querendo ou não, o xadrez é isso, né? Mas sim, desenvolve uma parte importante do cérebro, a parte de raciocínio lógico, né? Então é interessante para as crianças isso. Ok? Sim, muito bom. Então, o xadrez, muito necessário. E trabalhar com sequências também, porque sequências são muito importantes para as crianças, né? Por exemplo, padrões, né? Sabe, padrões? Por exemplo, testes de QI envolvem padrões. Padrões de formas ou de cores. Sim, qual cor vai vir depois, né? Ou qual cor completa esse padrão. Então, esse tipo de jogo é muito interessante. Novamente, né? Situações que tu podes colocar a tela para a criança. Claro. Eu não sou muito apologista de tela. Eu, pelo menos para criança, é uma coisa que eu vou tentar reduzir o máximo possível, se não anular. Se bem que hoje em dia é quase impossível anular. Pois é. Mas eu acredito que numa idade antes dos 10, 11, tudo que eu conseguir retirar de tela da minha criança, eu vou tentar fazer. Tá certo. Isso aí é uma boa decisão sua. Claro, como tu mesmo falasse, né? Cada dia tá mais difícil, porque as telas, elas são meio que quase universais. É verdade. Mas eu tenho certeza que se tu tentares, né, com esforço, vai sim, dá sim, com certeza. Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Eu estava a falar de lógica, já falei de gramática. Isso. Bem, eu acho que de lógica é isso. Tem muito mais o que falar. Nós temos que falar de retórica também, já que estamos a falar do trívio. Só lembrando que retórica é expressão e comunicação criativa. Muito bem, então o que a gente quer que a criança desenvolva numa situação como essa, né? Vamos lá, nós queremos que ela desenvolva a
capacidade de contar histórias, descrever objetos, expressar ideias. Basicamente, é isso. A retórica, a retórica, ela só é possível já tendo a base da gramática e da lógica, certo? Bem, eu acho que elas se desenvolvem junto, entende? Ok. Não dá pra gente achar que essas coisas não andam juntas, né? Elas precisam andar juntas. A gente tem esse foco, a gente tem essa ideia natural, né? De que a gente pode focar muito. O ensino hoje em dia é assim, né? Com a graduação, mestrado, doutorado, né? Vai virando um funil e a gente acha que quanto mais funilado, melhor, quanto mais setorizado, melhor. Mas eu não acredito nisso, sendo bem sincero. Talvez seja meio ok, meio ok pensando isso, mas... Eu acredito que faz sentido para curto prazo, mas a longo prazo, eu fazer um bocadinho de cada coisa, a longo prazo é muito mais potente. A curto prazo, Achas? eu acredito que sim. Porque assim, se uma pessoa que se especializa só sobre uma única coisa, ela vai ser muito forte sobre aquilo, mas vai ter vários pontos de defeito, digamos assim, à volta. Sim. Agora, uma que vai desenvolvendo desde pequeno, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocado lá, mais para a frente, acredito eu, isto pode ser uma ignorância minha, mas acredito eu que vai ter a capacidade de conectar todo esse conhecimento uns com os outros, e acho que o conjunto final seja muito mais potente. Mas, é como eu digo, falo da minha ideia, não é nada de... Bem, de fato, uma coisa que eu percebo em especial, porque fiz doutorado e essas coisas, né, pós-doutorado, eu percebo que as pessoas, elas acabam ficando muito, como eu posso dizer, limitadas. bitoladas, sabe? Elas acham que só aquilo funciona. E um exemplo bom foi a pandemia, percebe? Porque o que que acontecia na pandemia? As pessoas davam muita importância para a opinião de um médico. Só que qual é o Exato. foco de um médico? O foco do médico é não. Só um instante. O foco de um médico, ele é a saúde da pessoa, certo? Então, Claro. tudo vai ser voltado a isso. Tudo o objetivo de um médico é que a saúde da pessoa fique bem. Isso Sim. envolve, às vezes, teorias meio estranhas. Então, foi o que aconteceu durante a pandemia. Escutaram muita opinião dos médicos e os médicos são muito focados nisso. E daí as pessoas acabaram tomando atitudes ignorando todas as outras áreas, né? Por exemplo, a área econômica. Ah, não, vamos fechar os comércios para evitar contágios, vamos deixar as Exatamente. crianças longe uma das outras. Então, o que que acontecia, né? Tudo bem, talvez para evitar, num primeiro momento, um contágio, foi razoável. Não vou dizer que foi bom, porque tem estudos que mostram que não foi bom. Mas acabou estragando a economia. E o que que acontece se a economia está fraca? As pessoas não têm dinheiro para ir no médico tratar de outras situações e acabam ficando doentes também. Mas como eles queriam resolver uma coisa de imediato, né? Escutaram só a opinião dos médicos, acabou dando problema. Então por isso que eu acho que tem que ter uma big picture, sabe? Uma visualização mais geral de Sim. tudo que está a acontecer, percebe? Entendo, e é Então, preciso ter capacidade para para conseguir fazer isso. exato. É preciso ter um bocadinho de conhecimento. É um bocado como entendimento sobre Bitcoin. Não dá para entender Bitcoin só pela parte tecnológica. Exatamente. Okay? Não dá para entender. Tem várias frentes que quem não apostar nas várias frentes vai sair limitado e não vai entender. Ok? E claro que está, que é uma coisa que está sempre em desenvolvimento, mas isso aplica-se a tudo, um bocado. Não é Sim. nesse exemplo, mas o exemplo do Covid aplica-se também. Exato. E aproveitar que a criança ela tem um cérebro muito mais maleável, né? Para colocar essas várias ideias já no começo, né? Porque, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo, né? Existem gênios matemáticos com 7 anos. A criança às vezes sabe fazer contas absurdas que os adultos não fazem, e com 12 anos já está provando teoremas, Okay. talvez descobrindo alguma coisa. Então é natural para lógica, né? Veja, lógica. Lógica eu consigo isso. Mas, por exemplo,
filosofia, tu nunca vai ver, nunca viu na história um gênio da filosofia com menos de 30 anos. Percebe? Com menos de 40 anos. Por quê? Porque, de fato, a filosofia, né, e tudo que envolve a filosofia, ela necessita de uma experiência de vida diferente, que, no caso, só o tempo traz, né? Então, existem essas diferenças mesmo entre aquilo que tu estás a estudar, percebe? Mas aproveitar que já existe toda uma estrutura, né? Que até estou mostrando a estrutura das coisas para as crianças aqui e desenvolver todas essas áreas, né, nela. Depois, né, quando ela perceber, ela mesma perceber o que ela gosta mais, né, virar o foco dela. Exatamente. Muito bem. Então, é isso. Eu estava a falar aqui da retórica e eu já vou colocar umas obras aqui que eu acho interessantes. Vou colocar aqui livros recomendados para deixar bem estruturado. Vamos lá. Eu acho que um livro... Bem, tem um muito bom aqui no Brasil, que é o Poemas para Crianças. Ele é do Vinícius de Moraes. Mas tem alguns internacionais também que são muito bons. Onde Vivem os Monstros, para a retórica, é maravilhoso. É do Maurice Sendak. E esse aqui também, todo mundo conhece? Um Pequeno Príncipe. Sim. Tem bastante com... De preferência aqueles ilustrados, né? Ilustrados. Claro. Aqueles bem bonitinhos. Muito bem. E é isso. Agora, algumas coisas interessantes que as crianças podem fazer. Como atividades, né? Não só leitura, atividades. A gente pode pedir para elas descreverem, né? Peça para as crianças descreverem seus brinquedos ou atividades favoritas. Porque elas gostam de falar sobre o que elas fazem, né? Já deve ter reparado isso. Tu tem sobrinhos exatamente. Ou alguma coisa do gênero? Tenho uma... Eu não, mas a minha mulher tem uma sobrinha, ok? Sim, ela gosta de contar as coisas, até às vezes exagerar um bocado, contar um bocado mais daquilo que era. Gosta de falar, gosta de chamar a atenção, digamos assim, né? Sim, entendo. Enfim, então... Eles gostam de falar. Muitas vezes até se tornam, vamos dizer assim, pós-adultos tornam-se chatos. Né? As pessoas dizem, chato para caraças, está sempre a falar, quanta coisa. Tá? Então, eu não me importo disso, eu até gostaria que fosse dessa forma. Gostaria que fosse dessa forma, já crianças mais retraídas e assim. Tem cada vez mais crianças retraídas, às vezes da personalidade da criança ser um pouco mais tímida mesmo, mas isso tem muito a ver com a criança não ter sido estimulada a falar, né? Sim, então é muito importante estimular a falar e nada... Eu acredito que o ambiente escolar também não é o mais adequado para uma criança. Isso aí. É extremamente agressivo. Joga fora. Escola agressivo. Joga fora. Não existe. Se tu quer estragar uma criança, põe lá na escola, em todos os motivos. Pode ser a escola mais católica que for. Mas vai ser ruim. Vai continuar sendo ruim. Tem que ser só homeschooling. Porque o homeschooling é educação de verdade, né? A educação começou como homeschooling. O homeschooling é para toda a vida. É a única escola que é para a vida toda. Exato. Para sempre. E se a pessoa ela associar aprender com escola, que a maioria faz isso, né? Ela vai ser um ignorante quando for adulto. Ela não vai buscar o conhecimento de forma alguma, ela vai achar que o momento fora da escola é um momento de prazer e vai buscar uma vida hedonista, né? Sem nem saber, cara, que a importância de aprender, entende? Então, realmente é isso. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode achar, a gente não pode mostrar para a criança que a educação é um lugar onde ela fica presa, né? Porque é isso que é a escola, né? Se tu olhares uma escola, eu não sei exatamente como é a arquitetura das escolas aí de Portugal. Mas aqui no Brasil, as escolas elas parecem presídios. Eu não estou brincando. Exatamente. A estrutura delas é como se fossem presídios. Exatamente. Tanto é que tem um porteiro para controlar entradas e saídas. Ok? Aqui, pelo menos no meu tempo, eu entendo as lógicas e assim. Mas sim, funciona exatamente como um presídio. Ok? Tanto é que eu e os meus colegas, quando éramos mais novos, né, quinto, sexto, sétimo ano, brincávamos a tentar fugir.
Sim, era uma das diversões de Era, qualquer criança. Porque parece um presídio, então, né? exatamente. E era uma conquista se conseguisses fugir, saltar por cima das grades, ou então, em certos casos, eu vi isso, um, colegas meus a fugir pelas tampas dos esgotos. Sim, Sim. eu lembro que a primeira Porque vez que nós um temos. colega meu foi para a direção foi por causa disso também. Pronto, é isso. Saiu por uma tampa, entrou pela outra tampa no meio da estrada. Ok? E é verdade, é verdade. É verdade, eu não sei se isso depois foi apanhado algum dia ou não, mas sei que foi uma conquista enorme. Pá. Ficámos todos a olhar para ele, como que este gajo é maior e tal. Está a perceber? Não tem nada de positivo. Sensacional. Para fazer isso pode fazer noutros sítios e com o controle dos pais, né? Numa coisa se calhar um bocadinho melhor. Né? Mas, Sim. E sem falar que a escola ela tem os horários fixos, né? Então o que que acontece? Tu estás no meio de uma atividade de um professor, por exemplo, e do nada toca o sinal, né? Toca o sino, e tu tens que ir para uma outra atividade. O que que isso traz para a ideia do aluno? Que não existe nada, vamos dizer assim, não existe nada que é mais importante do que essa ordem, exato. percebe? Então Sim, ela sim. pode estar podendo ter a melhor ideia da vida dela, ou resolvendo a conta mais difícil, fazendo o desenho mais criativo, mas tocou o sino, ela tem que largar tudo isso e focar em outra coisa, percebe? Então, Ela não controla o tempo dela. Ela é exato. comandada. Ela é comandada. Né? Sim, sim. Pois é. Então, são problemas que não vão ter no homeschooling, né? Porque qual vai ser o professor de homeschooling que vendo o aluno dele em êxtase ali, fazendo uma coisa muito legal, vai parar Exato. para começar uma outra aula, né? Então, não é assim que funciona. Então, por isso que a educação de verdade, só uma homeschooling mesmo. Claro que eu até entendo que tem pessoas que colocam o filho na escola, tem pessoas que não têm esse conhecimento, né? Tem pessoas que não têm capacidade financeira, talvez, mas quem pode, né? Quem tem a capacidade para É, ajudar as exatamente. crianças dessa forma, tem que fazer. Atenção que eu acredito que fazendo homeschooling aos meus filhos, partindo do princípio que eu tenho tempo para fazê-lo, ok? Ou eu ou a minha mulher, se temos tempo para fazê-lo, gasta-se menos dinheiro fazendo homeschooling do que pô na escola. Tudo o que são as Ah, é viagens verdade. de carro, a levar os lanches que vai levar, que eu não esquecer se ele vai comer ou não. O bolo que ele vai querer comer, porque os outros também estão a comer, então ele não quer assim. Está a entender? Todos Com estes gastos certeza. em casa, está tudo muito otimizadíssimo e sai muito mais económico. Se bem que não é por aí, não é essa parte económica que me motiva. É mais a questão deles se tornarem o melhor ser humano possível, a melhor pessoa possível. Né? Sim, Deles, a se melhor pessoa deles. desenvolverem, né? Porque é triste tu olhar isso uma pessoa sabendo que ela pode se desenvolver mais e ela estagnar em algo, né? Isso é muito triste. Ainda mais sendo teu filho, claro. Completamente. Bem, eu até vou te fazer o seguinte, porque sabe que quando tu colocas uma criança no homeschooling, ou quando tu defendes o homeschooling, vem um monte de pessoas atacar pedras em ti, né? Exatamente. Sim. Então eu te mandei lá no teu WhatsApp Ok. um resumo de um livro que eu fiz sobre esse tema. É um livro muito bom. E eu li o livro e resumi, e tem uma leitura dele no meu canal no YouTube, né? Então Ok. tu podes ouvir Ok. depois. É bem curto, tu vais gostar bastante. Daí são bons argumentos para defender o homeschooling. Tu vais gostar. Tem outro ali também contra a escola. Eu vou já te mandar também, antes que eu me esqueça, é muito bom. Tá aqui. Muito bem. Eu estava a falar aqui da retórica, né? Das atividades. Isso, isso. Sim, Então, exato. contar as histórias, é, encorajar a criar pequenas histórias, criar histórias também, importante. Crianças adoram, né? Porque às vezes a gente acha, essas crianças são mentirosas, ficam contando essas coisas, mas é porque elas querem inventar, né? Elas são criativas. Exatamente. Não é Exatamente. que elas são mentirosas. Só que como elas não têm, vamos dizer assim, às vezes a possibilidade de ficar inventando história, quando elas vão contar alguma coisa pra gente, elas colocam coisa a mais, entende? Claro, eu sei, eu sei. Eu fazia isso quando era. Pois é. Eu lembro-me Não é eu maldade lembro-me da disso. criança. É que ela Não é. quer desenvolver, ela quer Às inventar, e vezes, ela não tá sim, vendo. e em certos casos até acredito que quer alguma atenção também. Ver Sim, que começa a ver os adultos que falam e adquirem a atenção das pessoas que estão a ouvir, porque a história é interessante e assim. Eles também, só que não tem nada para contar ainda, né? Naturalmente.
Ok. Exatamente isso. Sabe, olha só, e como são as coisas. Eu, como já te falei desses meus dois sobrinhos, né? Eles fazem homeschooling desde bebezinhos. E quando eles vêm aqui na minha casa, eles gostam muito de jogar videogame. Então é o único momento que a mãe deles, a minha irmã, deixa eles jogarem, é praticamente aqui em casa. Só que o que que acontece? Eles colocam um jogo, e eu coloco o jogo pra eles, é um jogo de corrida, um jogo de luta. E eles ficam a contar histórias do que tá acontecendo, entendeu? Eles não ficam simplesmente jogando, eles já estão tão acostumados a desenvolver a criatividade deles, as ideias, e contar histórias e falar, que quando eles estão jogando, eles começam a inventar coisa, assim, sabe? É muito engraçado, porque eles, então eu estou fazendo isso, agora eu vou pegar você com o meu poder. Entende? Não é só simplesmente um jogo Ok. onde eles ficam passivos a olhar para a tela. Eles ficam... Fazem a narrativa do jogo. Exatamente, A narrar o exatamente. jogo. Ok. Então é muito legal, né? Por quê? Porque já está incrustado na mentalidade deles, esse tipo de desenvolvimento, né? Para eles é natural ser criativo. Então é muito legal. Eles não são passivos nem em algo que normalmente as pessoas são passivas, né? Que é um jogo. Né? Muito legal. E isso até é uma defesa que eu faço aos jogos, né? Porque, por exemplo, num filme, as crianças elas só assistem, ou um desenho, elas só assistem, pelo menos enquanto estão assistindo, elas não têm como desenvolver essas ideias. E eu nunca tinha visto criança fazer isso, para falar a verdade, até ver os meus sobrinhos. Então, porque eles já vieram de uma criação diferente, né? Quando eu peguei para jogar videogame, eu estava acostumado a ficar na frente de uma tela quieto, percebe? Claro. Agora, eles, não, né? Então, eu tenho certeza que existe mais um monte de outras atividades interessantes para se fazer falando na frente de uma tela, mas uma delas, com certeza, não é assistir desenhos. Mas depois, assim, quando eles assistem, né? Eu acho interessante, pelo menos quando eu coloco uma coisa ou outra para assistir com eles, eu sempre pergunto, faço perguntas, né? Que até o que eu ia escrever aqui, né? Encoraje a criação de pequenas histórias com desenhos, né? Ou até mesmo teatro de fantoches, ok? E outro leia livros e peça para a criança contar o que entendeu da história. Isso aqui é muito importante, né? Porque talvez, quando tiveres a necessidade de colocar para assistir um filminho ou algo assim, pelo menos não deixa aquilo morrer dentro da cabeça da criança, sabe? Faz ela soltar e ter ideia sobre aquilo, sabe? Ou mesmo quando a criança vai ver um teatro, Para desenvolver, né? Desenvolver. Exato, né? Porque eu acho teatro muito interessante, né? Que mostra expressão e tal. Então, isso, num primeiro momento, claro, a criança não vai poder fazer o teatro, né? Porque ela é muito pequena, mas ela pode contar sobre o que entendeu, né? Sobre o que ela viu ali. Então, é muito interessante. E outra coisa, né? Também, hoje, as pessoas deixam isso aqui de lado completamente. Ensinar cantigas, né? Cantigas famosas e poesia simples para memorização e recitação. Porque, assim, a gente sabe que existem cantigas famosas e elas são famosas por um motivo. Nada vamos dizer assim, nada passou pelo crivo do tempo sem ter um motivo razoável para isso, sem ter um motivo bom para isso. Eu não estou a falar das coisas que são moda. Moda é uma coisa, né? Agora, tradição já é outra, percebe? Exatamente. Sim. A moda tem tudo a ver com o tempo, e o nosso tempo hoje em dia é um lixo para coisas envolvendo arte, né? Então, mas cantigas famosas, né? Estão ali porque elas têm toda aquela estrutura que eu estava te falando no começo da nossa conversa hoje, né? Elas contam histórias que estão no inconsciente coletivo, né? Para ser um pouco freudiano aqui. E é isso, sabe? Então eu acho muito interessante pegar essas historinhas antigas, músicas antigas e recitar para as crianças. Ok? Bem, eu já falei de gramática, retórica, lógica, e tá aí o trivium, né? Exatamente. O trivium tá aí. Mas tem o quadrivium também, certo? Certo. Quer avançar para o quadrivium? Por mim, avançamos. Sim, vamos falar um pouquinho de quadrivium, a menos que tu tenhas alguma dúvida aqui. Eu estou a falar um monte, nem te perguntei se tu tens dúvida. Não, eu estou acompanhando, estou a conseguir acompanhar, sim. Perfeito. Vou te mandar tudo isso aqui depois também, não tem esse problema. Então, o quadrivium, né? A gente sabe que o quadrivium é aritmética, geométrica, música e astronomia. As crianças adoram astronomia, né? Apesar de ser uma arte que para algumas pessoas hoje em dia é completamente negligenciada, mas astronomia as crianças adoram coisas que envolvem o espaço e tal.
E hoje em dia tem tantas imagens bonitas por aí. Apesar de, eu não sei o que tu acreditas, né? Mas talvez muitas coisas sejam invenção. Eu sou físico, né? Eu sou um físico e ainda um físico que estudou espaço, relatividade geral. Mas eu acho que tem muita coisa que é inventada, sabe? É possível, é possível. Eu não tenho uma opinião formada, ok? E acho que é complicado para mim dizer se sim ou se não sobre certas coisas que eu não. Ou Sim. não pesquisei sobre o assunto, ou não tenho opinião formada sobre isso. E as pessoas, elas têm muita certeza, às vezes, do que elas ouviram e não sabem, né? Por exemplo, Exato. eu, Não confirmaram. Ouviram, mas não confirmaram. exato, não acredito que a Terra seja plana. Claro que ela, para mim, não é plana, claro. Só que se tu escutas uma discussão de um defensor da Terra plana para uma pessoa normal que acredita na Terra esférica, o defensor da Terra plana ganha sempre a discussão. Porque ele tem muito mais argumentos, ele estudou muito mais para defender aquela tese, que no caso, né, eu acredito estar errada. Mas quando ele começa a argumentar, quando ele começa a pôr, né, a retórica em prática, ele consegue desenvolver melhor as ideias do que alguém que supostamente está baseado na resposta certa, percebe? Então, isso mostra a importância, né, do desenvolvimento do próprio Trivium aqui, porque é incrível como os defensores de uma ideia certa conseguem perder porque tem muita certeza e não focaram, né, em desenvolver as ideias. Então, tu fizesse uma coisa que eu achei muito bonito e muito certo da tua parte. Tu não se absteve de argumentar. Se não sabes uma coisa, né, se abstém. Né? É isso. Eu não tenho certeza do que eu posso falar, então. Exato. Uma coisa, por exemplo, que a gente leva em conta que é muito verdade e ninguém sabe provar e demorou-se centenas de anos para se provar é que o sangue circula no corpo, sabe? Por muito tempo as pessoas elas não tinham certeza disso, né? E se me perguntarem hoje como provar que o sangue circula no corpo, eu não sei, percebe? Então eu prefiro me abster dessa discussão. Mas é um fato, né? Que ele circula, mas eu não sei provar. E eu acho que só foi lá pelo século XVIII ou XVII, acho que foi no século XVII que eles provaram que o sangue circula. É incrível isso, né? Sim. Muito bem. Então, o quadrivium aqui, né, que é a aritmética, o primeiro passo do quadrivium, né? Então, a gente está querendo introduzir os números, porque a aritmética tem a ver com conta com números, né? Ok. Tem álgebra e tem geometria. Álgebra não entra aqui no quadrivium, mas o que importa nesse primeiro momento é os números, né? Então, a gente ensina os números e conceitos básicos de adição, subtração, contagem. Eu já vou colocar os livros aqui. Eu recomendo um livro famoso também, que é o livro dos números, que é do Enid Blyton. E também tem livros interativos de matemática, né? Vou colocar assim, livros interativos, como 10 patinhos fofos. Potinhos. Mas esse eu não sei o autor, eu só lembro que eu usei esse livro uma vez. Bem, eu tenho bastante material até. Quando tu precisares, eu posso até te enviar, né, livros dessa. É sempre bem-vindo. Com certeza. Bem, tu pode me pedir que eu posso te ajudar, com certeza. E atividades, né? Eu acho que mais importante de qualquer coisa que quando nós estamos a falar de aritmética são as atividades. Que o que não falta são atividades que envolvem números, né? As crianças dizem que não gostam de matemática, mas adoram fazer jogos que envolvem números, né? Mas a criança ela não gosta de matemática na escola. É incrível isso. Quando tu estudas matemática por fora, elas adoram. É uma tristeza para os professores, né? Porque eu sou professor de matemática também. Ela começa a adorar matemática se puser, por exemplo, a contar chocolates, a contar. Não é? Com certeza. Qualquer jogo que envolve conta também, elas adoram. É incrível. Exatamente. Jogos que usam dados e ideias assim. Agora o professor a mandar calá-los, a dizer. Muitas vezes a reprovar alguns tipos de pensamentos, né? À frente de toda a gente, né? Isso aí, claro, que se desmotiva a criança. Pois é. Bem,
por isso que tem muitas coisas estruturadas errado na escola, né? Porque as pessoas, elas gostam de aprender. É o próprio Aristóteles que dizia isso, né? Que nós somos um animal que aprende. Então é do nosso fim buscar o conhecimento. O fim do ser humano é esse. Né? Sim, sim, Se tu és católico, tu sabe que o nosso fim é estar com Deus, que em outras palavras é encontrar a verdade. Então nós temos uma mentalidade, né, focada na busca pelo conhecimento. A razão é essencial na procura da verdade, né? Lógica. Exato. Né? Ela é importantíssima. Obviamente que ser só racional, completamente racional, é ser limitado também. Okay? A fé não é racional, né? Mas ela é essencial para chegarmos a uma verdade, muitas vezes. Okay? Com certeza. Essa é a minha opinião. São os dois pontos importantíssimos. Agora, ter só fé e esquecer a razão é limitador e comete erros, porque nós estamos num mundo que paga-se os erros que se cometem, ou seja, não analisar bem a realidade. Exatamente. Ter fé é necessário na busca científica, sempre. Né? Tu sempre tens que ter uma fé primeiro em algo para então fazer a pesquisa e tudo mais. Mas em especial, né, quando tu estás falando no âmbito religioso, assim, de fato, as duas coisas têm que andar juntas. Porque uma fé sem racionalidade, ela vira um sentimentalismo, percebe? Tu fica em função das sensações. Daí acaba que escutas aquelas pessoas a falar assim, não vou mais à igreja porque não sinto nada quando vou à igreja, mas tu não és um bicho, né? Um bicho sim precisa sentir coisas para tomar atitudes ou perceber, né? Mas tu és um ser humano que pensa. Então essa é a busca do ser humano, é uma busca com conhecimento, fé com conhecimento. Mas então tá, meu amigo, gostei muito do nosso encontro. Eu já vou mandar isso aqui para ti. Foi muito importante ver que tu já estás a procurar coisas, né? É incrível isso, na verdade, é a primeira vez que eu escuto algo do gênero. Os pais, eles esperam a água tá batendo na bunda, né? Ou seja, a criança tá lá para nascer, para preocupar-se com isso. Sim, exatamente. eu quero, quando chegar o momento, eu quero já estar a 1000 a hora, não quero estar já a chegar aos 50% de conhecimento, não, já quero estar a 200%. Portanto, para poder conseguir gerir com mais qualidade aquilo que vai